Saudações, queridos alunos e alunas de projeção astral, professor Rogério aqui para, mais uma vez, iniciarmos o nosso périplo prático aqui, nossa prática de projeção astral, mais uma aula prática do nosso curso gratuito aqui no YouTube. Muito feliz em receber vocês. Esse curso teria 3 aulas, né? E agora, no mínimo, tem 5, porque eu já estou gravando a quarta, a gente tem que fazer mais uma aí, né? E estamos aqui, né, fazendo a aula. Ela vai ficar gravada, essa aula, também. Então ela está ao vivo aqui, mas vai estar gravada. E é isso, gente. Bem feliz em estar aqui com vocês. Hoje não é dia de chat, não é porque é prática, então vamos falar pouco aí nesse chat, não vamos ficar muito trocando informação. Eu vim para trazer uma condução guiada, e eu sei que a maior parte de vocês aí está assistindo ao vivo e depois vai ficar aqui, né? Mas assim, por isso justamente que é interessante que você já se prepare, tá? Não vai ter pausa aqui, então para sentir essa energia aqui do ao vivo, você tem que estar num lugar tranquilo. Se você não tiver, dá tempo de ir ainda, 5 minutinhos aí. Você vai ter que estar num lugar que tem uma cama, ou um colchonete, ou um sofá também, para você fazer essa prática. E hoje nós vamos fazer projeção astral, mas é uma outra modalidade, a projeção mental, tá? A projeção mental, você já sabe, a gente viu na teoria, ela é uma projeção de um outro corpo, tá? O corpo mental. Esse é um corpo mais sutil que o perispírito, e a gente tem aqui uma contradição, né? Vamos dizer um paradoxo. Enquanto você vai se preparando, eu vou te falar. A projeção mental, ela é mais fácil e muito mais difícil. Por quê? Porque a expansão do corpo mental, ela é feita de uma outra forma, e é mais fácil manipular isso, por um lado, porque você vai entender, tem a ver com uma visualização mental. Então a projeção mental começa de uma forma mais fácil, mas para você ganhar consciência na projeção mental é mais difícil, tá? Então exige um treino maior. Não quer dizer que você não venha a conseguir, tenho certeza que vai dar certo aí, tá? Para alguns de vocês. Nesse momento que eu estou da formação, eu recebi relatos do exercício anterior, e alguns fantásticos, e então é bom, mesmo que você não tenha conseguido, é bom você saber que o colega conseguiu, então é possível, você vai conseguir também, tá? Gente, sem delongas, a gente vai fazer essa prática hoje, e a nossa prática ela vai começar da mesma forma que a outra em relação ao relaxamento, mas não é o mesmo relaxamento, porque nós não podemos relaxar tanto assim para nossa prática, tá? Então a gente vai fazer apenas um relaxamento mais leve aqui, e vamos, né, também tentar diminuir a tensão do corpo, mas é um pouquinho mais light, porque nós não podemos perder a consciência nessa técnica, principalmente no começo dos seus treinos aí, senão você vai realmente ser sugado para o sono. E aí, enfim, você não consegue. Não acontece nada de perigoso, você só vai dormir, é isso, e não vai conseguir ter a projeção. Vamos começar antes, enquanto você já vai se relaxando aí, você já vai deitando, eu vou contar para vocês. A projeção mental, ela é uma saída do corpo, só que como ela é uma saída do corpo que você pode fazer num nível mais consciente, entenda, aqui nesse estado, ou seja, eu consigo ter consciência lá, mas consigo manter relativamente a minha consciência aqui, ou seja, é como se fossem duas consciências. Você consegue fazer, por exemplo, no limite, aqui sentado, aqui acordado, com os olhos abertos. Então, você consegue fazer enquanto você desenvolve uma outra atividade. E eu vou te contar uma coisa, às vezes eu conto isso aí e muita gente fica apavorada, porque eu também ficaria se você me contasse. Eu faço muitas projeções mentais enquanto eu estou dirigindo, tá?
especificamente quando estou viajando. E aí piorou, né? Você fala, meu Deus, quando eu contei isso em casa aqui, né? Enfim, tive vários problemas. Não vai viajar mais de carro sozinho. Mas é difícil explicar, mas não. Eu estou aqui, estou lá. Então, quando eu viajo dirigindo o carro, eu tenho essa. É involuntário quase isso. Então, eu acabo indo para outros lugares. E é uma coisa leve, tá? Só que eu tive uma experiência muito intensa, que ela também foi dirigindo, e não sei explicar para você o porquê que quando eu estou dirigindo isso acontece mais. De repente, porque se eu tô andando na rua, já não dá. Mas dirigindo dá, e eu não perco a consciência. Eu tô dirigindo, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, né? Mas eu tive uma muito ostensiva, e foi uma experiência tão bonita que de projeção mental. Eu estive num lugar, e eu não vou contar aqui ela, eu tenho que contar separado. Eu vou vir aqui contar, prometo, tá? Eu vou gravar um vídeo só sobre essa projeção. Mas assim, para você ver que se você desenvolver essa técnica, e é claro assim, gente, não é pensar, tá? Eu vou pensar em alguma coisa, você vai ao lugar. E é uma técnica que ela é tão libertadora, mas ela demanda muito treino. Então assim, eu já vou dizer para você, tá? Dizer para você, é bem possível que você não consiga, e é bem possível que leve anos para você desenvolver. Mas com a aula que a gente vai fazer aqui hoje, você vai entender como eu faço. É simples, eu vou explicar para você como eu faço. E assim, é a técnica que eu mais uso hoje em dia, além da projeção astral. Agora temos que resolver uma coisa. A gente tem dois tipos de projeção mental. Você tem a projeção mental em que o seu perispírito vai sair, você tem uma projeção astral, e dali o seu corpo mental sai. Então, quer dizer, seria uma projeção dentro de uma projeção, o que é mais complicado, porque você nem vai saber o que tá, se é uma ou se é outra, tá? Mas você sabe que você está saindo do corpo com o perispírito. É aquela projeção que você relaxa muito e que você perde um pouco a consciência. A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer a projeção mental direta, que ela é mais fácil, né, porque você vai estar acordado, de manipular ali, né, as técnicas, mas ela é mais difícil porque realmente para você sair mesmo consciente nesse estado, tá bom? É uma projeção da consciência mesmo, expansão da consciência, tá? Chega de conversa, vamos lá, professor, quero fazer. Então vamos começar. A gente vai agora se recostar para começar a nossa preparação. Daqui a pouquinho o professor vai sumir da tela, você não precisa olhar na tela, o chat já parou. Então vamos lá. Vamos nos recostar no sofá. Se você quiser ficar numa poltrona bem reclinada também pode. Vamos deitar na cama, mas aqui nós não vamos buscar um relaxamento profundo. Nós vamos só relaxar totalmente o nosso corpo, tá? Então, se você está deitado, ou está sentado, ou sentada, você vai agora sentir o seu corpo, dos pés, vai subir para a panturrilha, sem tensionar, só sentindo. Vai prestar atenção na sua coxa, na sua perna como um todo. Sinta apenas a existência deles. Agora, aos pouquinhos você vai sentindo o seu braço, suas mãos que servem para pegar, para escrever. Sinta seus dedos, sinta eles separados uns dos outros. E a respiração, ela vai ficando mais lenta,
mais profunda. Aos poucos você mobiliza esse desejo de ter uma experiência libertadora. Aqui está seguro, o professor está aqui, mesmo que seja um vídeo gravado depois, eu estou aqui com você, vibrando para que você consiga, independente de você estar vendo isso depois ou estar vendo agora ao vivo. Sinta o seu corpo tocando o apoio da cadeira, da cama. Sinta a resistência desse apoio, que a gravidade pesa o seu corpo. No ambiente que você está, confortável, pronto e pronta para essa experiência de projeção, de expansão da consciência. Agora, você vai focar em algum trecho do seu corpo que esteja tenso ainda. Pode ser o abdômen, pode ser o peito, a barriga. Você vai relaxando, apenas deixando estar. Você conversa com o seu corpo. Você pede para os seus braços relaxarem. Converse com as partes do seu corpo. Elas ouvem. Você vai pedindo para os seus pés relaxarem. Você vai deixando. E agora, nesse estado que você se encontra, você vai tomar posse da consciência de que você está onde você está, no ambiente que você está. Você não vai dormir, está ouvindo o professor. Você, com os olhos fechados, você mexe um pouco os olhos e o rosto para garantir que você ainda está acordado e manter essa marcação. E agora, claro, com os olhos fechados, você vai ouvir como funciona a técnica. Nesse momento, você deve lembrar de um outro ambiente da sua casa ou do lugar que você está. Pode ser a cozinha, pode ser um outro quarto, pode ser o quintal, a parte externa, mas algum lugar perto. Pode ser o cômodo ao lado, algum lugar que você conheça, que você já esteve várias vezes. Lembre desse lugar. Você vai decidir que lugar vai ser esse. É claro que ele já vem na sua mente. Então, na projeção mental, você não vai até esse lugar. Indo de onde você está, você já vai aparecer lá. Mas para você conseguir provocar, você vai ter que agora começar imaginando esse lugar como se você estivesse nele já. Eu vou dar as orientações e depois vou deixar você 20 minutos praticando esse exercício. Então você vai imaginar esse lugar. Se for a cozinha, você vai imaginar ela com todos os detalhes. E é claro que você vai ter que andar nesse ambiente. Você vai chegar perto dos objetos que você imagina que estão naquele lugar, mesmo que você errar, mesmo que você não tenha certeza, você vai tentando manter a estrutura daquele espaço. E você vai passear mentalmente por esse espaço o máximo de tempo que você puder.
Você pode sentar, você pode ficar lá. E é claro que num primeiro momento você vai estar imaginando. Mas a ideia é que aos poucos você vai tentando ganhar uma consciência maior nesse lugar, com o desejo de você estar lá. De vez em quando você vai lembrar o espaço que você está deitado e você vai lembrar de lá, como se você estivesse lá. E você vai fazer essa articulação de estar lá, andando lá, lembrando que o seu corpo não está lá. E é nessa dinâmica, você mantendo a atenção fortemente, que você começa a provocar o estado de projeção mental real. E aí depois você vai me dizer como foi, tá? Então, não agora, agora é a hora de fazer. Depois a gente conversa sobre isso. Então eu vou deixar você sozinho nesse exercício e eu já volto.
Muito bem. Vamos agora voltando da nossa experiência, aos poucos, sem movimentos bruscos, apenas retornando. O retorno da projeção mental costuma ser mais tranquilo, mais rápido. Se você se perdeu, se você dormiu, não tem problema. Você está começando a jornada. Então vamos retornar. Você vai abrir os seus olhos aos pouquinhos. Já vai voltando, mexendo as mãos, os pés, bem devagar. Porque agora você tem uma tarefa física para fazer aqui no corpo denso. À medida que você acordar, eu quero que você vá até aquele espaço que você ficou mentalizando. Por isso que tinha que ser um espaço perto, né? Você vai lá, dá uma voltinha lá, olha tudo que você olhou mentalmente. A ideia não é confirmar que você esteve lá, é só você ir lá e se expor ao ambiente de uma outra forma. Mas, enfim, pode ser que você acabe tendo uma coincidência ali com o ambiente. E pode ser que não, que as coisas estavam diferentes. Então vai lá, você vai indo, enquanto você vai indo, eu vou falando com quem ficou aqui e quem não fez, nada que você vá perder, né? Eu vou te dar aí um minuto, 2 minutos para ir lá, vou falando aqui. Pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que tenham retornado. E esse foi uma prática, né, de projeção mental, de uma técnica que eu comecei treinando e depois ela começou a funcionar muito bem. É importante dizer para você, pessoal, que foi, de repente todo mundo foi para lá, ninguém tá me ouvindo mais aqui, né? Para ver o espaço. Se você pensou um espaço, aliás, né? Se você pensou um espaço que está muito longe, eu pensei lá ao final da minha rua, então não precisa ir agora, depois você vai. Mas é bom que seja um espaço que você tenha acesso imediato, no começo, tá? Mas olha só, essa é uma técnica que você vai fazendo e de repente acontece. As técnicas de projeção astral são assim, porque você tá achando que você vai treinando e vai evoluindo assim, né? Aos pouquinhos. Às vezes dá um salto e você começa a fazer, né? E a projeção mental, ela foi comigo assim, ela foi involuntária, tá? Eu não sabia o que estava acontecendo e eu achava que eu estava tendo uma clarividência, alguma coisa assim. E depois que eu comecei a entender que eu ia até o ambiente, estava vendo o que estava acontecendo ali nesse estado. E nessa época eu nem sabia de projeção mental, para mim era só projeção astral. Eu sabia dos corpos, mas não sabia que... E começou a acontecer sem eu saber. Então aí depois eu fui entendendo e fui afinando. E hoje eu consigo fazer com muito mais facilidade do que a projeção astral que eu também faço, mas é muito mais fácil, né, para mim sair com o corpo mental. E então assim, espero que todo mundo já tenha voltado. Pessoal, o que você vai fazer agora? Você vai anotar a sua experiência e você vai anotar a experiência de ter ido ao local, conferir o local também, tá? Então se você está chegando agora, depois você foi lá, eu quero que você anote essa experiência e você envie para o professor. Você vai enviar aqui embaixo, tem um e-mail aqui ou tem um WhatsApp aqui, você envia para algum lugar, o professor vai olhar, tá? E é isso, tá? Bem feliz aí de ter conduzido você nessa experiência, é uma experiência diferente, você pode tentar das duas formas, elas se ajudam, se complementam, tá bom? E é isso daí, eu já falei 1000 vezes, é isso, então é isso. Então tá feito. Desejo para você uma ótima noite se você assistiu de noite, de dia se assistiu de dia também um ótimo dia. E treine, tá, as técnicas e eu vou voltar aqui para terminar, né, complementar toda a nossa jornada de projeção amanhã na aula ao vivo e vai estar aqui na playlist também para quem vê.
Tá bom, pessoal? É isso aí, manda para mim um relato, vou estar curioso para ver. Namastê, um abraço para você e amanhã tem mais. Até lá.